OAEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho a grata satisfação de conversar hoje com Marco Aurélio Almada, que é presidente do Bancob. Almada, é um prazer ter você aqui. E tenho certeza que os nossos telespectadores vão gostar muito do tema. É um tema muito interessante e muito importante porque trata das cooperativas de crédito. Almada, o que vem a ser exatamente o Bancob e qual é a ligação do Bancob com as cooperativas? Professor Manolo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui para a gente conversar sobre esse tema. Bom, o Bancob, ele é um banco cooperativo que teve por objetivo tornar viável e consistente a operação das cooperativas de crédito que sempre existiram no Brasil, mas por uma série de questões estruturais, elas não tinham se desenvolvido como nós observamos fora do Brasil, sobretudo na América do Norte e na Europa. Nosso banco, então, passa a ser a retaguarda das cooperativas e fornecer para elas produtos e serviços para que elas tenham todos os produtos que um banco convencional tem. As cooperativas, o boom, digamos, das cooperativas, pelo que nós estamos conversando um pouco antes, vem, digamos, nos últimos 20 anos aproximadamente. Né? Esse ciclo que equipara o cooperativismo de crédito brasileiro ao cooperativismo de crédito internacional é um ciclo que está completando 22 anos. Portanto, é relativamente recente, mas tem ao nosso favor o fato de sermos consistentes há 22 anos e já temos mostrado rusticidade, mostrado a qualidade da proposta que nós temos para a sociedade. Almada, analisando o sistema bancário brasileiro, nós constatamos duas coisas. Primeiro, que ele acabou tendo, claro, a época da inflação alta destruiu muitos bancos, mas também a época do Plano Real destruiu outros tantos bancos. Veio o PROER e veio também o PROEST, que era dos bancos estaduais. Isso. E nesse processo do PROER, houve uma grande consolidação de um número muito pequeno de bancos, que constituem, não há a menor dúvida, um grande oligopólio. Temos alguns bancos do governo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, mas temos depois o Santander, o Itaú e o Bradesco, que constituem, digamos, praticamente, provavelmente, mais de 80% de todos os depósitos e empréstimos nesse país. Mas, certamente, esses bancos têm outras outros focos. Eles visam certamente os ganhos, o lucro, e não exatamente questões relacionadas ao bem-estar social da nossa comunidade brasileira. As cooperativas acabaram preenchendo uma lacuna que esses bancos não tiveram condições de fornecer na parte do microcrédito, não é verdade? É verdade, professor Manolo. Inclusive, eu teria a comentar que, embora nós tenhamos um sistema bancário brasileiro muito competente, muito tecnológico e que se destaca com relação a outros sistemas bancários no mundo pela tecnicidade, esse processo histórico que o senhor se refere, ele é marcado pela concentração bancária, mas ele é marcado também pelo quase desaparecimento dos bancos públicos estaduais que tinham uma função de economia social. E à medida em que os bancos, ao serem concentrados, vão fechando a agência, foi faltando atendimento bancário em pequenos e médios municípios, determinados segmentos da sociedade que tinham taxas de juros controladas pelo governo e, portanto, o spread era baixo, como é o caso dos produtores rurais, passaram a ser desinteressantes para esses grandes bancos. A pessoa física, sem consignação em folha, o profissional liberal, o pequeno comerciante, o informal, esse pessoal que não consegue comprovar muito a renda, começou a ter dificuldade para ter acesso ao crédito
bancário. A pequena e microempresa sempre teve esse problema e com o fechamento e a redução da competição entre os bancos, o problema da pequena e microempresa cresce. Então, nós passamos a ter um sistema competente, mas que deixou lacunas. Alguém tinha de resolver esse problema da lacuna. A política pública levou para dois caminhos. Um caminho foi favorecer a entrada de capital internacional, e nós vimos um grande número de bancos internacionais entrando e saindo do Brasil, porque o Brasil tem peculiaridades difíceis de ser entendida por quem não é daqui, mas, por outro lado, a política pública favoreceu o desenvolvimento das cooperativas com o quê? Com regulação, supervisão e com a autorização das cooperativas criarem o seu banco cooperativo, que somos nós, que tinha condição de dar a elas competitividade. A conjunção disso permitiu que hoje, nós como sistema cooperativo, só o Sicob, o sistema que eu represento, ele representa 45% de todas as cooperativas financeiras do país. Só nós temos 3 mil agências, só nós atendemos 4,5 milhões de pessoas. 4,5 milhões? Pessoas físicas e jurídicas. São 3,8 milhões de pessoas físicas, 700 mil pessoas jurídicas, sempre pequenas e médias. Estamos em 258 municípios que só têm a cooperativa de crédito, toda a economia local é resolvida pela cooperativa de crédito ali. E isso é uma questão importante, porque a cooperativa, conquanto ela tem a função comercial, ela também é uma entidade de economia social. Ela retém os depósitos de uma determinada cidade na própria cidade, permitindo que a economia local se dinamize. Então, os bancos, de maneira geral, fazem exatamente o contrário. Eles são extremamente captadores de recursos em áreas que são, digamos, mais ricas, onde estão os poupadores, pegam esses recursos dessas áreas e os destinam para outras áreas, onde, digamos, a capacidade de poupar é bem menor. Aqui, no caso, o que você está dizendo é que o Sicob e as cooperativas que estão dentro desse sistema tomam recursos naquela comunidade, mas também aplicam lá. No caso do Sicob, do ponto de vista social, é fantástico. No Sicob nós somos 438 cooperativas. E como uma cooperativa pode ter várias agências, nós temos 3 mil agências. As decisões de crédito são tomadas na sede das cooperativas. Portanto, se uma cooperativa está numa pequena cidade, ela não tem alternativa de aplicar em outra. A cooperativa é cooperativa porque 100% dos cooperados dela são os cotistas, são os acionistas dela. O crédito é praticado dentro da comunidade de cooperados. E isso retém crédito distribuído geograficamente no Brasil. Nós estamos hoje presentes nos 26 estados e no Distrito Federal, e isso permite que nós tenhamos um mecanismo que garante crédito distribuído em toda a geografia nacional. É muito interessante isso aí, inclusive para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, Almada. Certamente aqui na capital, né, eles vão se perguntar, bom, mas eu não estou vendo esse sistema de cooperativas aqui na capital, e onde mais, digamos, estão presentes essas cooperativas. Pelo que você está dizendo, vocês estão presentes numa malha, digamos, de pequenas e médias empresas, mas parece que é uma região aqui de São Paulo, do interior, de Ribeirão Preto, o sistema presença bem mais marcante. De fato, como nós nascemos das lacunas, nós estamos fazendo um movimento do interior, do pequeno centro para o grande centro. Essa é uma característica interessante do cooperativismo. E nós chegamos nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo, há pouco tempo. Não tem muito tempo que nós estamos desenvolvendo nossas atividades nas cidades maiores. No estado de São Paulo, o polo irradiador do cooperativismo é a região de Ribeirão Preto. Com certeza, quem mora em Ribeirão Preto e adjacências sabe o que é Sicob e reconhece no Sicob uma série de virtudes, inclusive a virtude de regulação de preço. Sabe que os preços praticados pela cooperativa de taxa de juros, tarifas, etc., são bem
melhores do que os praticados pelos bancos convencionais. Mas à medida que a gente entra no grande centro urbano, São Paulo, nós nos diluímos. Nós já temos aqui mais de 150 agências, mas somos quase imperceptíveis dada a imensidão que é a região metropolitana de São Paulo. É verdade, a gente se perde aqui. Se perde. Quando eu vou para outros estados brasileiros e visito algumas capitais, sempre notei algo que eu dizia, puxa, isso não vejo em São Paulo. Agência do governo federal, agência do governo federal, agência do governo federal. E você diz, mas certamente o governo federal deve estar também aqui na capital. Está, né? Mas São Paulo é uma capital tão grande que não sabemos exatamente onde estão essas agências do governo federal, até de fomento, que são fáceis de serem observadas em capitais, principalmente do Norte e Nordeste. É verdade, é verdade. Mas antes de passarmos para o próximo bloco, queria que você falasse um pouco sobre o papel que o nosso querido professor Antônio Delfim Neto teve num determinado momento da história das cooperativas. E para isso nós vamos ter que voltar lá para os anos dos anos 60, né? Meados dos anos 60. Isso. Porque o professor Delfim entrou no governo em 68, de 68 a 73, por ali. Governo. Né? Mas é uma história interessante. E como o professor Delfim assiste sempre o nosso programa, é interessante. Certamente ele vai ficar contente em ser lembrado. O professor Delfim, mesmo quando ministro, e ele foi ministro da Economia e da Agricultura ao mesmo tempo, né? Ele sempre foi uma pessoa muito arguta, muito atenta a detalhes. E ele observou, em determinado momento, que estava tendo um aumento do ticket médio do crédito rural e a redução do número de operações. E ele chamou um assessor, eu soube dessa história pelo assessor, não por ele, que é o senhor Mário Cruel Guimarães, e falou, Mário, o que está acontecendo com o crédito rural? Estuda isso para mim. E o Mário Cruel, que tinha sido chefe do Departamento de Crédito Rural do Banco do Brasil e tinha ajudado a implantar o Departamento de Crédito Rural no Banco Central do Brasil, começou a estudar o assunto e ele percebeu que o cooperativismo de crédito no Brasil tinha sido importante na década de 40, 50 e tinha perdido importância e quase desaparecido na década de 60. E ele notou que à medida que as cooperativas de crédito diminuíam, o ticket médio do crédito rural aumentava e o número de operações de crédito para pequenos produtores rurais diminuía. E isso era um problema. E ele vai e pergunta, o que está acontecendo? Mário Cruel pesquisa e encontra a correlação entre redução do número de cooperativas e o fenômeno que nós estamos estudando. O Mário Cruel, então, ele faz uma viagem internacional para responder uma pergunta. Por que o cooperativismo de crédito é forte na América do Norte, na Europa e no Japão, e no Brasil ele não funciona bem? Essa foi a grande pergunta do Mário Cruel Guimarães. E ele fez essa pergunta, muito provavelmente estimulado pelo professor Delfim. E ele chega à conclusão que faltava às cooperativas brasileiras, professor Manilo, 3 coisas. Faltava integração entre elas, faltava supervisão e regulação, e faltava capacitação dos quadros que formavam as cooperativas. E o professor Mário Cruel falou o seguinte, resolva esses 3 pontos e o cooperativismo brasileiro vai ser igual ao internacional. E ele, quando saiu do governo, fundou a primeira central de cooperativas, COSECRE Rio Grande do Sul, e nós resolvemos 3 pontos. O Bancob é o órgão, que eu trabalho, é o órgão integrador. Nós temos hoje o SESCOP e a Universidade Cicobi, que cuidam de capacitação. Não há uma grande universidade brasileira que não tem um MBA em cooperativa de crédito hoje. USP, IBMEC, Fundação Getúlio Vargas, todas elas oferecem capacitação para o nosso pessoal. E o próprio Banco Central, ele criou um departamento que é o DESUC, Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Financeiras Não Bancárias, e fez um grande ajuste no marco regulatório das cooperativas que permitisse que elas fossem sólidas. Então, nesse momento, eu queria até render aqui um tributo a grandes servidores do Banco Central, como o Edson Feltrin e o Sérgio Darcy,
que foram duas figuras importantes que viram no cooperativismo potencial de corrigir as lacunas que nós já conversamos sobre elas. Muito interessante. Puxa, você está gostando, né, meu querido telespectador, minha querida telespectadora. Meu caro economista, também, a vocês todos peço um segundinho. Já retornamos. Por que ficar em um mundo onde você é só mais um, se você pode fazer parte de um mundo colaborativo, compartilhado e digital? Faça parte de um mundo onde você participa das decisões e dos resultados, onde movimenta sua conta quando quiser e de onde estiver. Baixe o aplicativo Sicoob Faça Parte e venha para um mundo onde você é essencial. Aplicativo disponível para download. Colega economista, prezado internauta, é um prazer estar com vocês aqui e tenho a grata satisfação de estar aqui com meu querido amigo, meu querido professor, o professor Dr. Antônio Delfim Neto, professor emérito da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho Superior da Ordem dos Economistas do Brasil. Manolo, a honra é minha, o prazer é meu de recebê-lo, de ver realmente como estamos funcionando, como estamos tentando ajudar o Brasil a avançar, de forma que eu me sinto muito feliz. Obrigado, Delfim. Delfim, uma curiosidade. Entrevistei o presidente do Bancob, que é Marco Aurélio Almada, sobre questões muito importantes relativas a questões de crédito, através das cooperativas de crédito. E esse Bancob é um banco das cooperativas, tem uma participação muito forte. E a questão que eu venho trazer para você é muito interessante. Foi que um dos atuais, digamos assim, atuais e 25 anos para cá, um assessor, um antigo assessor teu lá no Ministério da Agricultura, recebeu de você uma incumbência de fazer uma análise da situação das cooperativas naquele momento do tempo, porque você já dava naquela ocasião uma importância muito grande para esse tipo de atividade, no sentido do crédito e digamos, das menores taxas de juros e menores custos. Esse senhor se chamava Mauro Cruz Guimarães. Era um craque. E ele recebeu a incumbência e foi atrás do problema. Depois os tempos mudaram, ele saiu do Ministério, você também, e lá pelas tantas, com aquela bagagem que ele havia conseguido, graças ao incentivo que recebeu do ministro à época, que era você, ele reimplantou o sistema das cooperativas no Brasil. Ou seja, o moderno sistema tem uma mão aí do professor Delfim, uma mão invisível através do assessor. Deixa ele dizer, tem uma outra mão invisível, mas que foi muito visível. Eu sempre fui muito sensível aos mecanismos de cooperativa. Eles são os mecanismos mais eficientes para juntar o trabalho. Você tem a divisão do trabalho que separa e tem a cooperativa que junta. Ela é um instrumento não apenas econômico, ela é basicamente um instrumento social. Ela constrói uma sociedade civilizada. Você participa de um grupo cujos interesses são próximos e que, portanto, podem dividir não só os problemas, como as soluções. Mas eu também fui vítima de uma grande professora da escola, minha companheira de muitos anos, a Dilva Pinho. Nossa querida professora Dilva. Gastou a vida inteira dela mostrando, na verdade, as vantagens das cooperativas. As cooperativas de crédito, além das cooperativas normais, são fundamentais. Eu acho que é um dos mecanismos mais eficientes para você financiar a agricultura, principalmente o pequeno agricultor, aquele que se reuniu em cooperativas para diminuir os custos dos seus insumos, para conseguir um pouco a melhoria na sua receita, tendo pessoas especializadas para estudarem os mercados, de forma que elas representam uma redução importante de custo
e, portanto, de renda dos cooperados. Uhum. Aliás, eu gostaria de dizer, se eu me permitir, que é um momento muito oportuno para falar sobre isso. Eu acabo de assistir a ministra Tereza Cristina colocar o melhor plano de safra que eu já vi. É verdade. E eu tenho tempo nesse negócio. Eu tenho pelo menos 70 anos de plano de safra. Eu fiz alguns, outros fizeram. Nunca vi uma proposição tão bem feita, tão bem arrumada, tão tecnicamente justa, um tipo de cooperação interna no Ministério da Agricultura, apoiado na Embrapa. Este plano da Tereza Cristina é uma pequena joia, inclusive porque ataca um dos problemas mais sérios, que é o seguro safra. Exatamente. Que vai retirar a agricultura Exatamente. dessa situação de flutuação permanente. Mas, inclusive, tem investimentos, separou floresta de pecuária, de agricultura, juntou a agricultura como deve ser. Ela não se diferencia pelo tamanho, ela se diferencia pela tecnologia. E mais do que tudo isso, talvez seja uma pequena sugestão nós tentarmos realmente estimular o Banco Central a produzir uma legislação mais eficiente e mais ampla para as cooperativas de crédito. Eu acho que é uma sugestão, inclusive, para a ministra, que entre em contato com o Roberto Campos Neto. Eu não o conheço, mas eu sei que ele tem DNA. Tem. Um excelente DNA. De forma que eu acho que ele vai se entusiasmar com essa ideia. De fato, neste momento em que o principal problema do Banco Central é o aumento da competição, mas um aumento dramático da competição no sistema financeiro para financiar o desenvolvimento. Esse plano BC, que começou com o Ilan, que está continuando com o Roberto, precisa ser seguido. Nós precisamos realmente estimular toda a sorte de competição. Os bancos como são hoje são, na verdade, instrumentos que precisam ter um aperfeiçoamento e uma redução de custo dramática, porque o mundo mudou completamente. Exatamente. Um prédio não vale mais nada. Não, mudou aquela ideia antiga de que um banco forte era um banco que tinha uma pirâmide, digamos, lá dentro. Hoje, essas fintechs, e eu acho que esquecemos as cooperativas de crédito. Elas poderiam perfeitamente ser, aqui marginalmente, incluídas no próprio plano de safra, dizendo que o Banco Central vai aperfeiçoar o financiamento, porque isto reduzirá os custos do financiamento e aumentará, portanto, a vantagem da cooperativa. É muito importante que você reduza os ganhos de dimensão da grande empresa agrícola. A produtividade de um homem na grande empresa agrícola é 4, 5, 10 vezes maior do que a produtividade individual numa pequena empresa. No momento em que você realmente pratica melhor a divisão do trabalho, financia de forma mais adequada, junta pequenos agricultores para poderem comprar os seus insumos juntos. E há um detalhe, Delfim. Toda a atuação, todo o dinheiro que é obtido permanece naquela cidade. O desenvolvimento é local. Ele roda sobre si mesmo. Roda sobre si ele mesmo. roda sobre si mesmo. Aliás, ele é um efeito muito maior do Bolsa Família. Se você olhar nessas cidades que não têm nenhuma outra renda, a não ser os seus habitantes que recebem Bolsa Família, ele roda sobre si mesmo. Ele produz, na verdade, a economia local. Sim, exatamente. E, neste caso,
o efeito será muito maior e importante. De forma que é uma boa ideia essa dos economistas se voltarem para as cooperativas, principalmente aqueles que têm esquerda inteligente. Bom, é algo que estamos realmente empenhados em discutir, analisar, estudar mais aprofundadamente, mas ficamos muito contentes, professor Delfim, em saber que o seu entusiasmo de hoje permanece igual àquele entusiasmo quando o mestre era ministro da Agricultura. Esse entusiasmo veio de verdade da leitura dos livros da professora Diva Benevides Pinho. E, quando eu pude, exerci isso. Criei o banco, trabalhamos muito, porque eu tinha uma grande admiração pela cooperativa de Cotia. Que foi um grande sucesso. O Gervásio. Eu via como aquilo funcionava. Nós estávamos disputando a redução da inflação. Era preciso coordenar o abastecimento em São Paulo e Rio. Se media custo de vida no Rio. Então você não podia deixar faltar suprimento no Rio. Nós tínhamos todo um sistema controlado pelo Murgel, que às 2h30, 3 horas da manhã, sabia o que tinha acontecido com a berinjela em Curitiba. Olha só. E o que tinha acontecido... E não tínhamos internet na época. Então, o que acontece? Você coordenava o suprimento. Os idiotas imaginavam que nós estávamos falsificando os índices. Não, nós estávamos trabalhando para realmente reduzir os preços. Era mais uma logística? Não, era toda uma logística. No dia de chuva, era um pandemônio. Quer dizer, se mobilizava tudo o que era possível para normalizar o abastecimento. Já se trabalhou muito mais no Brasil do que parece. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado realmente e a atenção que vocês têm comigo. Imagina. Eu acho isso uma generosidade extraordinária e fico muito grato. Obrigado a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora e você, meu caro economista. Aguardo vocês no próximo programa. OIB-TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Confira a nossa programação nos canais 186 e 8 da Vivo Fibra Digital e 9 da NET. Economia 4.0, na pauta da Ordem dos Economistas do Brasil.